Então, quando trabalhamos para Deus, Ele nos surpreende. Esse é o tema baseado aqui em 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8 ao verso de número 17. Então, vamos fazer a leitura desta palavra nesta manhã. E à medida que os irmãos forem encontrando o texto, irmãos, escreve para nós aqui no nosso chat ao vivo. Escreve aí, pastor, eu encontrei. Amém? Combinado, irmãos? Está conosco aqui a irmã Élica de Oliveira, de Manuel Ribas, no estado do Paraná. Irmão Christian Luiz Fagundes aqui também. Irmão Jailson Borba, seja bem-vinda. A irmã Sônia Lui. A irmão Ednei Oliveira aqui também, cumprimentando os nossos irmãos. A irmã Kátia ali participando no nosso chat ao vivo também. Vamos orar também pelo irmão Daniel Pou, ali o nosso irmão do Haiti, né, que congrega conosco. Estava ontem com muita dor na coluna, na região ali das costas. Vamos continuar em oração pela vida dele, para Deus operar um milagre ali na vida do irmão Daniel, em nome de Jesus. Irmãos, você encontrou o texto? A irmã Kátia dizendo, pastor, eu encontrei o texto. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Kátia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos para 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 8 ao verso de número 17, irmãos. Um texto muito conhecido dos irmãos, né, da igreja. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nesta manhã, através desta palavra hoje aqui. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8 ao verso de número 17 para a nossa meditação. O tema, irmãos, está na tela ali. Quando trabalhamos para Deus, Ele nos surpreende. Amém? Na Bíblia que eu trago em mãos, o subtítulo ali diz A Sunamita e o seu filho. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ali no título, irmãos, no tema da mensagem também, no banner, né, tem um hashtag 449. O que é isso? É o número da nossa programação. Então, é o nosso programa número 449. Então, foram já aí 448, hoje, né, 449 programas aí pregando a palavra, falando da palavra, orando com os irmãos. Então anote na tua Bíblia ali. Eu estou vendo aqui, eu já preguei algumas vezes nesse tema, lá no programa número 17, eu ministrei nesta palavra, no programa 149 também ministrei aqui, no programa 261, né, mais para frente ali, com uma outra visão, ministrei aqui também nesse tema. Então hoje já é aí pelo menos a quarta mensagem que eu vou ministrar no decurso aí de aproximadamente 2 anos aqui ministrando na Web Rádio, nesta palavra, nesse tema a respeito desta mulher. Amém? Mas alguém encontrou o texto? Ali, Odilene dos Santos também encontrou. Obrigado, muito obrigado, irmã Odilene dos Santos, em nome de Jesus. Vamos para a leitura, irmãos. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 8 a seguir, a Bíblia diz assim, ó. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo,
que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém, irmãos? Até aqui é a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus ao nosso coração aqui nesta manhã. Irmãos, nós vamos ver aqui uma mulher que no texto sagrado para nós aqui, ela é conhecida como Sunamita. Mas pastor, Sunamita era o nome dela? Não, irmãos. Sunamita, hoje nós vemos algumas irmãs com esse nome, em Corupá aqui, pelo menos na comunidade da fé, nós não temos nenhuma irmã, mas no decorrer da caminhada cristã, eu já vi algumas irmãs com esse nome, tem cantoras com esse nome aí, chamado Sunamita, mas na verdade, Sunamita aqui não é um nome próprio. Sunamita aqui, ela é conhecida no texto como Sunamita porque ela habitava nesta cidade chamada Sunem. Por exemplo, quem mora, nós somos aqui da cidade de Corupá, na região norte do estado de Santa Catarina. Então quem nasceu em Corupá se chama corupaense. Quem nasceu em Jaraguá do Sul, a cidade vizinha aqui a nossa, é jaraguaense. Então é assim que funciona, quem nasceu no Brasil é brasileiro. Então quem nascia em Sunem era Sunamita. Então por isso, irmãos, nós vamos ver aqui que essa mulher aqui, ela é de Sunem. É uma região ali aonde de tempo em tempo o profeta Eliseu com seu moço aqui, o Geazi, eles iam até Sunem para descansar ali. Talvez havia um rancho, alguém conhecido ali, alguma coisa para fazer naquele lugar. O texto não esclarece para nós, porém eles desciam ali para descansar, para fazer alguma coisa que o texto não está esclarecendo, ou talvez era caminho para Eliseu chegar em outro lugar onde ele precisava estar. A Bíblia diz no verso de número 8, irmãos, que sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Quando nós olhamos, irmãos, para a atitude desta mulher, nós vamos perceber que ela está fazendo algo aqui que ela não era obrigada a fazer. Afinal de contas, Eliseu, ali o seu servo Geazi, estavam passando pela sua cidade. Ela poderia simplesmente ter dito: olha, eu não tenho nada a ver com esse profeta. Eu não preciso me envolver com os problemas dele. Se ele está com fome, ou se ele está com sede, ou se ele está cansado, o problema é dele. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Ela tinha um marido. O marido dela agora numa fase avançada da vida. E nós sabemos, irmãos, que nesta época aqui não havia os mecanismos de ajuda social que nós temos hoje. Não tinha aposentadoria, não tinha pensão por morte. Então a herança da mulher, a segurança da mulher estava em ela ter filhos.
E o filho, depois que o pai partia, era o responsável por manter a sua casa, por cuidar da sua mãe. E isso era assim que funcionava. Então essa mulher, irmãos, apesar de ser rica, ela tinha um coração bom. Ela tem um coração aqui que vai atrair sobre ela o favor de Deus. Ela faz algo aqui que outras mulheres e outras pessoas em Sunem não fizeram, não viram, não observaram. É interessante, irmãos, que se você for pesquisar um pouquinho a respeito de Sunem, o significado aqui desta palavra, desse nome, desta cidade aqui conhecida como Sunem, significa lugar de descanso. Então, quem sabe é por isso que Eliseu ele parava ali, porque Sunem para Eliseu havia se tornado esse lugar de descanso. É um lugar onde ele tinha um amparo, onde ele era cuidado, onde tinha alguém que estava preocupada com a vida do profeta, se ele estava comendo ou não, se ele estava bem ou se ele não estava bem. E todas as vezes, irmãos, que ele passava por ali, a Bíblia diz que esta mulher o retia, o parava, interrompia a caminhada do profeta e oferecia pão para ele, alimentava o profeta, ou seja, ela estava se envolvendo no ministério profético, sem ser profeta, mas simplesmente ajudando o profeta que ali passava. Pastor, mas o que isso tem a ver com o tema? A Bíblia diz ali, e sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Quando, irmãos, nós trabalhamos para Deus, Deus vai fazer por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Ele nos surpreende. Jesus ele disse lá em Mateus, capítulo de número 6, no verso de número 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão, ou nos serão acrescentadas. Então, quando nós nos envolvemos com o reino, mesmo sem Deus pedir para nós, mas nós somos disponíveis para o reino, nós queremos ajudar o reino, nós queremos aqui ver o reino progredindo, fazendo a obra de Deus. O Deus da obra começa a fazer pela nossa vida aquilo que nós mesmos não temos condição de fazer. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão envolvidos com os nossos próprios problemas e olhando tanto, irmãos, para nós mesmos, que nós acabamos perdendo oportunidades da parte de Deus para a nossa vida, de sermos abençoados pelo Senhor. Quando nós, irmãos, estamos aqui, essa mulher, ela poderia ter olhado para ela mesma e dito, olha, eu não tenho filho, eu não tenho com quem me incomodar, eu não preciso servir ninguém, Deus não me deu nem criança aqui para eu trocar fralda, dar mamadeira, então por que agora eu vou me envolver com o problema do profeta? É ele que está passando aqui, o problema é dele. Foi isso que ela fez? Não. E aí, irmãos, Jesus ele vai falar de um princípio extraordinário que essa mulher, ela viveu talvez sem saber. Lá em Mateus, capítulo de número 10, verso de número 40, irmãos, olha o que Jesus ele vai falar ao nosso coração aqui. Ele diz assim, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha só,
Eu vou ler novamente para você entender bem isso aqui. Mateus capítulo 10, verso de número 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão. Galardão aqui é recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Eu acredito, irmãos, que esta mulher aqui, ela não conhecia esse princípio espiritual que está aqui na palavra de Deus, que muitos anos depois foi falado e expressado por Jesus. Mas nós conhecemos, nós temos acesso a essa informação. E com isso, irmãos, nós começamos a entender o porquê Deus deu para aquela mulher um filho, mesmo até ali ela não conseguindo gerar, sendo talvez estéril. Mas através da atitude de conceder pão ao profeta, na sequência do texto ela vai fazer um quarto para o profeta. E como ela recebeu um profeta, na qualidade de profeta, ela recebeu sobre si, sobre a sua família, sobre a sua posteridade, sobre a sua vida, o galardão que está reservado aos profetas. Muitas vezes, irmãos, nós acabamos perdendo os milagres de Deus. Muitas vezes nós trabalhamos tanto tentando gerar alguma coisa. No caso desta mulher, ela queria gerar um filho, mas não conseguia. Mas como ela começa a servir ao reino de Deus, ela começa a servir a Deus através do profeta de Deus, ela vai começar a receber um galardão que estava reservado apenas aos profetas. É um galardão de milagres, de providências, de portas abertas. Pastor, a minha vida está travada. Faz tanto tempo que eu estou tentando um projeto aqui, mas não funciona. Talvez, irmãos, o que nós temos que fazer não é trabalhar mais para alcançar aquilo que nós queremos. Não é acordar mais cedo, comer o pão de dores, dormir tarde, ficar cansado de tanto trabalhar, mas não vermos o resultado desse trabalho. Existe uma esterilidade que ela é curada apenas quando nós começamos a servir a Deus. E como que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Nós servimos a Deus quando nós servimos ao reino dele sobre a face da terra, que é a sua igreja. São os profetas, são as autoridades, são aqueles que muitas vezes batem na nossa porta para pedir alguma coisa, precisa de uma visita, precisa de uma palavra, porque o pão aqui que ela dá para o profeta, para nós, no sentido espiritual, vai muito além do pão terreno. Nós temos um pão melhor, o pão vivo, que desceu do céu, que é o próprio Cristo, é a palavra de Deus. E quando nós nos disponibilizamos a fornecer palavra, a levar ali uma esperança, a falar que Jesus cura, começamos a orar por alguém, o reino de Deus ele vai começar a se mover ao nosso favor. Quem sabe aqui nesta manhã você chegou aqui dizendo: olha, pastor, eu trabalhei tanto, eu já lutei demais, eu já me esforcei, eu estudei, tudo o que precisava fazer eu fiz corretamente. Você esqueceu apenas de uma coisa: do reino. Aquela mulher, irmãos, ela teve a sua vida transformada quando ela se envolveu com o problema de alguém que estava passando por ali, e alguém que não bateu na sua porta,
mas ela se disponibilizou a ajudar. Ela sabia que ela poderia fazer alguma coisa e fez. Muitas vezes nós estamos negligenciando, irmãos, o reino de Deus. Existem pessoas ao nosso lado mendigando por pão, por alimento, e eu não estou falando aqui apenas o pão físico. São verdades espirituais. São orações que nós podemos fazer. É alguém que nós podemos ajudar a se encontrar com Cristo. Pastor, mas eu não sei pregar. Pastor, mas eu não sei, aí eu não tenho o conhecimento que você tem. Irmãos, mas se você sabe ler, é o suficiente. Você pode abrir a Bíblia e falar para alguém: olha, eu não sei te explicar, tá? Mas eu sei ler, então vamos ler o livro de Mateus junto aqui, todos os dias. Isso é pão. Porque muitas vezes nós estamos nos escondendo. Não, eu não tenho nada a ver com isso. É o pastor que tem que pregar. Não, mas é o obreiro da igreja ali, ele foi chamado para ensinar. Irmãos, nós podemos ajudar na medida que Deus nos deu, dentro da nossa própria capacidade. E aí sim, nós podemos cooperar com aquilo que Deus está fazendo. E quando nós cooperamos com o que Deus está fazendo, o reino de Deus começa a se mover na nossa direção. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo de número 14, irmãos, ali na ocasião da primeira multiplicação dos pães, isso está em Mateus 14, a partir do verso 13, está em Mateus 6, a partir do verso 30, está em Lucas capítulo 9, a partir do verso 10, está em João capítulo 6, do verso 1 ao 14, a multiplicação de pães e peixes. A multidão estava faminta. Jesus, ele manda os discípulos ali alimentar a multidão, mas eles olham para aquela situação e dizem: mestre, mas nós não temos nem dinheiro para comprar e ainda não temos nem aonde comprar, como que nós vamos alimentar essa multidão? Mas ali no meio da multidão, irmãos, havia um menino. Aquele menino tinha 5 pães, ele tinha 2 peixinhos. Ele entrega aquilo que ele tem para os discípulos entregam para Jesus e ainda dizem: olha, mestre, tem isso aqui, mas o que é isso aqui para toda essa multidão? E a partir, irmãos, daqueles 5 pães, dos 2 peixinhos, Jesus, ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes. E a Bíblia diz que ainda se ajuntaram 12 cestos cheios de pães e foram levados para casa. Pastor, mas o que isso tem a ver com a mensagem, irmãos? Aquele menino, ele poderia ter olhado para aquela situação e dito: olha, eu não tenho nada a ver com isso. O meu lanche aqui está garantido, eu trouxe para mim. O que adianta eu dar 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Alguém vai comer o meu pão, alguém vai comer o meu peixe e eu vou ficar com fome. Não, eu vou segurar para mim. Mas ele não fez isso. Ele contribuiu, ele ajudou. Ele deu pão, ele deu peixe, ele fez aquilo que estava na sua mão para fazer. Ele entregou na mão de Jesus. Quando nós colocamos na mão de Jesus, irmãos, nós vamos receber com juros, multiplicado, com correção monetária, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas enquanto nós comemos o pão, comemos o peixe, quando nós vivemos uma vida ali em que só nós somos importantes, olhando para nós mesmos, uma vida egoísta, nós vamos perder os milagres que Deus tem para fazer em nossa vida. Sunem, irmão, significa lugar de descanso. Nós precisamos ser esse lugar de descanso para alguém.
Alguém precisa olhar para mim, precisa olhar para você e ver a solução de Deus através da nossa vida para ele, para ela, o descanso, o alívio. E quando nós nos tornamos esse sunem, esse lugar de descanso, Deus vai começar a operar e a trabalhar a partir da nossa vida, e aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Como eu já mencionei aqui, Mateus capítulo de número 10, aquela mulher entendeu esse princípio espiritual que Jesus veio falar muito tempo depois, dizendo: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Nós vivemos, irmãos, correndo atrás de galardão. O que é o galardão? É a recompensa. São bênçãos que Deus tem para nós. Mas nós não entendemos que quando nós honramos o profeta, nós estamos acessando os tesouros espirituais. E o céu, ele vai começar a se mover sobre a nossa vida, fazendo aquilo que sozinho nós não conseguimos fazer. Pastor, qual que é o segredo para eu ser abençoado? É você começar a abençoar. É você começar a contribuir em todas as esferas, em todas as instâncias. É você se tornar uma sunem, é você se tornar um sunem, um lugar de alívio para alguém. É começar a se envolver com o problema de quem está passando e não ficar lavando as mãos como se você não tivesse nada a ver com aquilo. Pastor, mas o meu dia é tão corrido, mas se eu agora ajudar, e agora como vai ficar o meu trabalho? Claro, é por isso que o teu dia é tão corrido, você tem comido pão de dores, você se importa apenas com você mesmo, é uma vida egoísta, egocêntrica, e isso, irmãos, no reino de Deus não funciona. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Pastor, eu quero ser abençoado. Então comece a dividir pão e peixes. Pastor, mas é só 5 pães e 2 peixinhos. É o suficiente, é o que você tem. É o que você pode fazer, é o teu melhor. Você lembra daquela viúva pobre que está ali no gasofilaço, ela está ofertando, ela coloca 2 moedinhas ali. E os fariseus estavam contribuindo tanto, mas estavam dando daquilo que sobrava. Aquela mulher deu tudo o que ela tinha. E Jesus disse, olha, essa viúva foi a que mais ofertou. Mas como? Ela só deu 2 moedas. Ela fez o que ela poderia fazer. Ela fez o melhor. Muitas vezes nós estamos dando o resto para Deus. E Deus não quer resto, Ele não precisa do resto, Ele precisa do tudo. E a partir do tudo que nós damos para Ele, Ele vai começar a nos surpreender naquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. São princípios espirituais que aquela mulher, talvez sem entender, ela viveu. Jesus ele diz, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Por que ele está dizendo aqui, nem que seja um copo de água fria? Ele está dizendo, olha, talvez você não tenha nada, mas se você tiver um copo de água fria, aquilo é o teu tudo? Se você der o copo de água fria, se isso é o teu tudo, é o teu melhor, aí sim, você vai receber um galardão. Ah, pastor, mas eu dei um copo de água fria para alguém aqui, mas se aquilo não é o teu tudo, é o teu resto, aí Deus não recebeu. Jesus ele não está dizendo aqui, olha, esse copo aqui, olha, é um copo de água. Não é isso, irmãos. Ele está mostrando o copo como se o copo fosse tudo que você tivesse. Aí sim.
É só isso que você tem? É só 2 moedinhas que você tem? Então eu recebo. Pastor, eu já dei um copo de água, eu dei até um jarro de suco, mas se você pode fazer mais, se você pode fazer melhor e não está fazendo, aí Deus não está recebendo. É assim, irmãos, que funciona o mundo espiritual. Olha só, irmãos, vamos voltar lá para Reis. 2 Reis, capítulo 4. Diz assim, ela disse ao seu marido, verso de número 9, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela viu. Ela percebeu que ele era diferente. Então ela começou a ajudar primeiro com o pão. Ela deu alimento. Ela foi trabalhando ali. Quando ela percebeu que realmente ele era um homem de Deus, ela disse, opa, agora nós vamos nos envolver mais, nós vamos abençoar mais. Você está entendendo isso? Ela entendeu, irmãos, que esse homem era diferente. Ela entendeu aqui que ali tinha uma oportunidade de ela ser abençoada ao abençoar aquele homem. Ela viu que ele não era um homem qualquer. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tratando os homens de Deus, os profetas de Deus, as autoridades de Deus de qualquer forma, como se fosse qualquer um. Eu já dei um copo de água, eu já dei um pão, está bom. Não, percebeu que aquela pessoa é diferente, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, dá um passo a mais. Aproveita, porque sobre a vida daquela pessoa está a bênção que Deus quer derramar sobre a tua vida quando você se envolve. São as portas das tesourarias do céu, ou da tesouraria do céu. É quando nós abençoamos os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, homens e mulheres que carregam a presença de Deus sobre a face da terra. Aí, irmãos, o céu começa a olhar para nós de uma forma diferente. Mas muitas vezes nós estamos aqui, lavando as mãos. Quantas pessoas que podiam fazer mais e não fazem? Quantos que poderiam contribuir com a obra de Deus, com o seu trabalho, financeiramente, que poderiam ajudar, mas não ajudam, estão, lavando as mãos. Isso não é comigo. Eu não preciso me envolver. É por isso que vive enfermo, vive em depressão, a síndrome do pânico não sai da casa. A esterilidade tem tomado conta da vida, por quê? Porque tem lavado as mãos, feito apenas o mínimo, e muitas vezes menos que o mínimo. Não tenha se tornado uma sunem na vida de alguém para ajudar, dizendo, olha, eu estou aqui, conta comigo, eu quero contribuir com esta obra, eu quero fazer parte daquilo que Deus está construindo aqui. São pessoas estéreis no mundo espiritual. Irmãos, ela observou ele, e ela chamou seu marido e disse, olha, com certeza ela disse, olha meu amor, negócio é o seguinte, eu estou ajudando aquele homem ali, e olha, depois de um tempo agora, 1 ano depois, 6 meses depois, eu percebi que o negócio ali é diferente. Porque muitas vezes nós estamos tão decepcionados com igreja, com religião, com pessoas que você coloca tudo no mesmo balaio furado. Não é. Tem pessoas diferentes. Existem homens de Deus, existem mulheres de Deus, existem profetas de Deus ainda sobre a face da terra que carregam a presença de Deus, e eles são oportunidades de Deus que cruzam a nossa vida para nós sermos abençoados pelo Senhor através da vida deles. Tem pessoas, irmãos, que passam na minha vida e elas querem me sugar. Então elas só querem visita, elas querem isso, elas querem oração, e elas querem aquilo lá, e elas querem. Mas existem outros que passam na minha vida, na minha casa, e eles querem me abençoar. E a forma como Deus vai se relacionar com eles, depende da forma como eles se relacionam comigo, com o pastor da tua cidade.
com os homens de Deus que estão passando aí na tua casa. Então Deus vai olhar para você de uma forma diferente. E quando nós trabalhamos para Deus, Ele vai começar a nos surpreender. Você está entendendo o que Deus está falando nesta manhã? Olha só, irmãos, o que ela vai falar para o marido dela: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Desvelo aqui é cuidado, amor. Você tem cuidado da nossa vida aqui. Você não tem deixado faltar nada para nós. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. O que ela quis dizer com isso? Ela estava dizendo: profeta, fica tranquilo, eu não preciso de nada. Eu estou aqui no meio do meu povo, eu estou aqui na minha casa, eu tenho recursos financeiros, tanto é que eu te dei pão, eu construí um quarto aqui para você ficar, tem cama, tem mesa, tem candeeiro, tem uma cadeira aí, fica à vontade, eu não preciso de nada, eu não estou fazendo isso aqui com segundas intenções. Era o que ela estava falando aqui. Aí no verso 14, irmãos, verso 14, a Bíblia diz assim, ó: então disse ele, agora ele está falando com Geazi novamente: que se há de fazer por ela? A mulher foi embora, o profeta ficou espantado com a atitude dela, chamou ali o seu moço e disse: Geazi, você que anda por aí e conhece melhor a vida dela, talvez você já viu ela, conhece melhor ela ali, Geazi, você sabe se tem alguma coisa que nós podemos fazer por ela? Perceba, irmãos, que Deus inquietou o coração do profeta para abençoar aquela mulher. E Geazi disse, ó: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Olha como é importante essa informação, irmãos. Ele percebeu que ela não tinha filhos, provavelmente uma mulher estéril. E ele viu também que o marido daquela mulher já era um marido avançado em idade, ou seja, ia passar alguns dias, alguns meses, talvez 2, 3, 4 anos, ele iria morrer. E agora como ficaria aquela mulher viúva sem filhos? Ia ficar numa situação difícil, caótica, de desespero. Verso de número 15 agora: pelo que disse ele, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. Ela veio de novo ali. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Irmãos, o que foi que gerou aquele filho, a cura daquela esterilidade na vida desta mulher? Foi ela olhar para o homem de Deus, conceder pão para ele, alimentar aquela vida, um representante do céu sobre a face da terra. Ela fez mais, construiu o quarto, recebeu ele com desvelo, com cuidado. Ela se envolveu com a obra de Deus, com o reino de Deus, e Deus se envolveu com aquilo que ela mais necessitava e com aquilo que ela mais precisava. Tanto é, irmãos, que quando o profeta diz para ela: olha, a esse tempo,
A esse tempo determinado, você vai abraçar um filho. Ela disse: não, meu senhor. Não mintas a tua serva. Que isso, profeta? Não fala isso para mim. Por que ela reage dessa forma? Porque era um projeto engavetado. Era um sonho que já estava esquecido. Foi deixado de lado porque passou talvez a juventude dela e do marido dela. E eles não conseguiram gerar um filho. Agora o marido na velhice, como vai gerar um filho? Irmãos, quando nós trabalhamos para Deus, Ele nos surpreende. Quando nós trabalhamos para Deus, irmãos, e nos envolvemos a alimentar, a levar a água, a levar a palavra, a nos envolver com o reino, a nos preocupar com quem está passando ali na nossa casa, quem está ali perto de nós, aquelas pessoas que Deus colocou na nossa mão, Deus vai começar a desengavetar projetos que nós já deixamos para trás, que nós já esquecemos porque não conseguimos realizar. Isso, irmãos, vai abrir as portas dos tesouros de Deus para nós. Pastor, o que eu faço então? Talvez você precisa trabalhar menos no teu projeto e dividir o teu tempo com o projeto de Deus. E aí você vai ver que aquelas horas que você trabalha para você, são 5 horas, são 6 horas, são 7 horas, vão valer como 15 horas, como 20 horas, porque Deus vai gerar e vai fazer aquilo que você não pode fazer, porque você vai começar a trabalhar para Deus, e Deus vai começar a te surpreender curando as esterilidades. Aí Ele te arranca do deserto, dos lugares secos, salgados e áridos, e Ele vai te plantar junto a correntes de águas, a rios de águas cristalinas, e a prosperidade de Deus vai começar a superabundar na tua vida. É assim que Deus faz, irmãos. É dessa forma que Deus trabalha. São princípios do reino de Deus, são princípios espirituais. Perceba que quando o profeta fala para ela: olha, mulher, a esse tempo determinado você vai gerar um filho. Ela diz: não, meu senhor. Que isso? Havia um trauma ali. Havia algo escondido no coração dela. Talvez ela já não abria mais aquilo porque ficou para trás. Era um sonho, era um projeto. Era um desejo do coração desta mulher, mas quando ela começa a servir, Deus vai curar a sua esterilidade, irmãos. Quando nós somos egoístas, a nossa vida é estéril. É uma vida que não cresce, é uma vida que não frutifica, é uma vida que em algumas áreas, se não em todas as áreas, nós vamos viver esterilidades. E é por isso que você vai ver pessoas estéreis no casamento, pessoas estéreis na vida material, pessoas estéreis na vida espiritual, pessoas estéreis fisicamente também, o egoísmo. Quando você vê o egoísmo, uma pessoa egoísta, até fisicamente ela se torna estéril quando ela vive só para ela não olha para ninguém, ela não se importa com ninguém, ela vive apenas para si mesma, é egoísta, esterilidade. Aqui nós vemos a esterilidade sendo curada. E a pergunta para nós nesta manhã é: qual é a área da nossa vida que nós somos estéreis? Talvez está faltando alimentar, estender a mão, construir um quarto, compartilhar com alguém os meus 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão? É o que eu tenho. É só isso? É o que eu tenho, é tudo que eu tenho. Então Deus recebe. E aquele que recebe um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, na qualidade de homem ou mulher de Deus, vai receber um galardão similar, equiparado a um profeta. É um galardão tremendo de poder, de milagres, de honra, de autoridade, de graça, de multiplicação, de unção poderosa de Deus sobre a sua vida. Mas aonde existe, habita a desonra.
Deus não pode trabalhar. E isso vai produzir uma vida de esterilidade, miséria, fracasso, doenças, desespero, problemas de todas as ordens. E o nome do Senhor não é glorificado nisso. Nesta manhã, irmãos, entenda, quando trabalhamos para Deus, Ele nos surpreende. É Ele quem faz, é Ele quem abre as portas para nós. Porque senão nós vamos viver comendo pão de dores, o pão de sofrimento, pão de angústia, pão de miséria. Pode até entrar recurso na nossa casa, mas entra por uma mão e sai por outra, o saquitel é furado. E não é o que Deus quer para nós, não é a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Pastor, eu estou fazendo campanha aqui, mas não acontece. Talvez tenha que parar de fazer a campanha e começar a honrar, começar a servir. Sair de uma vida egoísta e começar a olhar aonde eu posso ajudar, aonde eu posso levar pão, aonde tem alguém com sede, aonde tem alguém que precisa da palavra, alguém que eu posso compartilhar o web rádio. Isso também é pão, é alimento espiritual. Você pode adorar ao nome do Senhor nesta manhã? Você está entendendo a palavra de Deus hoje aqui? Pastor, eu estou entendendo, então escreve para nós aqui no nosso chat ao vivo. Eu estou entendendo. Senhor, muda a minha vida, cura a minha esterilidade. E Deus vai operar na tua vida, no teu lar, na tua casa, na tua família. Deus me deu uma mensagem, irmãos, já falei isso aqui alguns dias atrás, a respeito de 4 mulheres da Bíblia: Sara, Ana, Isabel e Maria. Você vai ver que 3 delas já eram avançadas em idade, estéreis, mas a última, que é Maria, novinha, começa a gerar. Por quê? Porque ela está vivendo uma nova dispensação, o Evangelho, o Reino de Deus. As outras estavam lá no Antigo Testamento. Sara estava lá em Ur dos Caldeus. Ana estava num tempo de apostasia, em que o sacerdócio estava quebrado. Isabel estava ali no tempo em que 400 anos Deus não falava mais, gerou esterilidade. Mas Maria não. Ela vive uma nova aliança com Deus. Ela nasce ali, o ministério dela é gerado pelo poder do Espírito sobre ela. E começa a gerar de forma sobrenatural. Nesta manhã, Deus quer curar esterilidades na nossa vida, irmãos. Projetos que há 20 anos estavam engavetados na tua vida. Quando você começar a servir a Deus de verdade: pastor, mas eu sirvo a Deus aqui, eu sou tão espiritual. Não, você serve a Deus servindo as pessoas. Se não for assim, irmãos, é mentira, é engano nosso, é egoísmo. Nós estamos idolatrando muitas vezes o nosso ministério, vivendo apenas para nós. Não, você vai servir a Deus servindo as pessoas pão, palavra, oração. Pastor, eu não sei pregar, mas sabe ler, você sabe compartilhar um versículo. Se você ouviu um louvor ali que tocou teu coração, você pode compartilhar com 2, 3, 10 pessoas nesta manhã, através do WhatsApp. O que está fácil hoje, irmãos, é compartilhar pão. Tem pessoas que Deus deu recursos financeiros. Ele te chamou para ser uma coluna da obra de Deus. Para compartilhar aquilo que Deus já te deu. Não reter para você, porque o maná retido, ele apodrece. Aquilo que nós retemos, irmãos, apodrece, cheira mal. Mas o pão é para compartilhar, é para alimentar, é para viver coisas sobrenaturais. E quando essa mulher entendeu isso, ela percebeu que aquele era um homem de Deus. Ela disse: opa, eu tenho uma oportunidade aí. Talvez sem saber, ela viveu aquilo. Ela estava vivendo princípios que depois Jesus foi ensinar para nós em Mateus 10, a partir do verso 40. E nós temos a oportunidade das nossas vidas de viver aquilo que Deus tem para nós. E o nome dele será glorificado. Nesse momento, irmãos, já cheguei aqui no final. Creio que Deus falou aquilo que o Espírito Santo queria falar ao nosso coração aqui nesta manhã.
E nós vamos agora ouvir mais um louvor. E logo após esse louvor eu vou retornar aqui para nós estarmos orando nesta manhã. Nós vamos usar a nossa fé hoje aqui. Mas não para determinar alguma coisa, não. Claro, isso acontece, tem os momentos? Tem. Nós vamos determinar, vamos declarar um milagre, nós vamos repreender o inferno. Isso tudo nós fazemos todas as manhãs. Mas quem sabe hoje é necessário um arrependimento. Deus, eu sou egoísta. Eu olho só para mim mesmo, ou para mim mesma, se você for mulher e estiver nos ouvindo. Eu tenho vivido como se o mundo, eu fosse o centro do mundo, tudo gira ao meu redor. Não, eu vou depositar numa terra boa. Ela viu que aquele homem era diferente, agora eu vou construir um quarto. Tem homens de Deus perto de você, tem mulheres de Deus, aproveite. É a oportunidade de Deus na tua vida para você ser abençoado e para você ser abençoada. É ali, é a senha, é a oportunidade. E Deus vai multiplicar sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Vamos ouvir um louvor com Bruna Olli, Gratidão é o nome do louvor. E logo após esse louvor eu retorno aqui para nós estarmos orando e você vai viver esse tempo da cura da tua esterilidade. Tem coisas que você diz, mas não vai acontecer mais, é impossível. Mas quando você se colocar na presença de Deus verdadeiramente, dessa forma aqui, aquilo que aos teus olhos é impossível, Deus vai fazer assim, ó. Em 1 ano Ele pode fazer você viver o que você não viveu em 40. Entenda isso, em nome de Jesus. E nós vamos orar agora, irmãos. Nós vamos clamar na presença do Senhor, do nosso Deus, mais uma vez. Vamos entrar com confiança diante do trono da graça em oração e vamos pedir para Deus, operar em nossas vidas aqui nesta manhã. Na minha vida, na tua vida, quem sabe chegou o tempo da cura da esterilidade para você, essa esterilidade financeira, material, espiritual, talvez no corpo físico, talvez você está aqui, uma mulher, um homem quer ter filhos, o casal não pode ter. Jesus quer curar hoje. Pastor, como que Ele vai curar? Vivendo aquilo que Ele tem para você. Quando trabalhamos para Deus, Ele nos surpreende. Quando nós vivemos dessa forma, Deus começa a fazer coisas maravilhosíssimas ao nosso favor e o nome dEle é glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos orar agora, se você puder, vamos unir a nossa fé e vamos entrar com confiança mais uma vez diante do trono da graça nesta manhã, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, uma vez mais, Senhor, eu estou em oração com os teus filhos. E nesta manhã, Senhor, nós queremos chegar com confiança diante do trono da graça. Senhor, a tua palavra já foi ministrada. Nós já sabemos qual é a senha, o que nós precisamos fazer para sermos abençoados por ti, Pai. Nós entendemos nesta manhã como o mundo espiritual ele se move e o motivo pelo qual muitas vezes nós estamos vivendo algumas esterilidades em nossa vida, esterilidades financeiras, materiais, espirituais, sentimentais, físicas. Mas hoje aqui nós estamos nos posicionando. Nós estamos nos colocando à disposição do reino para servirmos, para sermos esta coluna, para concedermos pão, nem que seja 5 pães ou 2 peixinhos, ó Pai, mas é o que nós temos, nós vamos colocar nas tuas mãos e o Senhor vai multiplicar, nos devolvendo muito mais além do que aquilo que nós colocamos em tuas mãos. Senhor, nesta manhã tem vidas aqui, Senhor, que áreas estão travadas há muitos anos, como aquela mulher, Senhor, que não podia gerar filhos, ela até, Senhor, ficou espantada quando o profeta tocou nesta área, dizendo, olha, não fales assim a tua serva, como quem diz, profeta, não me enganes, não minta para mim, não mexe novamente naquilo que eu já tinha escondido dentro de mim.
mas foi aquilo que o Senhor quis fazer por ela. E nesta manhã, Senhor, eu creio que o Senhor também quer operar em nossas vidas, até mesmo em sonhos que ficaram lá na juventude, na infância, coisas que foram engavetadas há muito tempo, Pai, que nós já até mesmo esquecemos, mas hoje o Senhor está nos fazendo lembrar de projetos, de sonhos, de portas, de milagres, que o Senhor mesmo vai operar em nossas vidas, porque nós não temos condições, são esterilidades em nós, Pai. Senhor, passa em revista agora, tocando em vidas, ministrando a Tua glória agora dentro desta casa, ministrando agora o Teu poder dentro desse lar, quebrando agora, Senhor, cadeias espirituais, opressões malignas, Senhor, mediante a ministração desta palavra. Começa a tocar em vidas agora, começa a ministrar a Tua glória agora, Pai. Vai derramando, Senhor, a Tua presença, vai derramando, Senhor, o Teu poder, vem derramar, Senhor, a Tua unção. Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, estamos unindo a nossa fé hoje aqui, por cada um dos Teus filhos que estão conosco aqui no nosso chat ao vivo, cada um dos Teus filhos que entenderam a Tua palavra nesta manhã de terça-feira, e a partir de hoje, a partir desta manhã, Senhor, a vida deles está sendo transformada. Senhor, eles vão entrar agora em um tempo de prosperidade, de multiplicação, de avivamento, de milagres, de cura, Senhor, no corpo físico, de cura na alma, de cura, Senhor, na vida sentimental, porque aonde o Senhor está operando, a enfermidade precisa cair por terra, a depressão não tem lugar. Senhor, não necessitará mais tomar medicamentos controlados para dormir, o medo vago, o medo do amanhã, essa ansiedade vai cair por terra. Senhor, na vida material, na vida financeira desta empresa, deste negócio, nesta facção, ali também, ó Pai, o Teu nome será glorificado nesta manhã. Começa, Senhor, a transformar histórias de vidas aqui, vidas, Senhor, que recebiam um salário como num saquetel furado, até ganham bem, Senhor, mas não sabe aonde ficou o dinheiro, não vê a cor, Senhor, desse valor monetário, porque, Senhor, muitas vezes tem vivido em desonra, tem vivido, Senhor, não de acordo com a Tua palavra, tem vivido de forma egoísta, Senhor, olhando apenas para eles mesmos e esquecendo, Senhor, da Tua vontade, do Teu reino, da Tua palavra, do Teu evangelho. Mas hoje, Senhor, esta vida egoísta, Senhor, está, Senhor, tendo um ponto final para começar uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida próspera, Senhor. Em nome de Jesus, agora toca, Senhor, nos Teus filhos que estão conosco aqui no nosso chat ao vivo. Ministra sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada família, a Tua presença agora, Pai, vai quebrando, Senhor, toda a barreira espiritual, toda a opressão maligna, todo espírito contrário nesta manhã vai bater em retirada, porque a Tua igreja está unida em fé, a Tua igreja está unida na Tua palavra, no Teu evangelho. É uma manhã de milagres, Pai, é uma manhã de avivamento, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, Pai. Senhor, opera nesta vida mediante ao posicionamento deste homem, desta mulher. Até a vida espiritual vai começar a frutificar, até o batismo com o Espírito Santo esta pessoa vai receber, até o poder vai começar a se mover a partir dela. Mas coloca por terra, Senhor, o egoísmo, a arrogância, o orgulho, a altivez de espírito, que possamos servir o Teu reino, que possamos fazer a Tua obra, que possamos viver o nosso chamado sobre a face da terra, levando pão, levando água, levando, Senhor, a Tua palavra, levando o pão vivo que desceu do céu, que é o evangelho, é o próprio Cristo, levando os recursos necessários, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino venha expandir sobre a face da terra, para que mais vidas venham ter acesso e conhecimento ao evangelho, à Tua palavra, as orações, Senhor, em nome de Jesus é a nossa oração nesta manhã. Senhor, eu estou unindo a minha fé com cada necessidade, com cada pedido de oração, hoje aqui no nosso chat ao vivo, ali também no nosso grupo de
de oração, de intercessão. Nós estamos unindo a nossa fé agora com esta mulher, com este homem, com esta criança, com este jovem. Nós estamos quebrando agora o poder das trevas, da feitiçaria, da bruxaria, o poder ali, Senhor, do vício do álcool, da bebida, do cigarro, das drogas, da pornografia, da prostituição, estão caindo por terra nesta manhã. Senhor, começa a avivar a tua igreja, começa a avivar agora o teu povo, vai levantando homens e mulheres poderosos sobre a face da terra, levanta uma igreja poderosa no nosso país, levanta homens e mulheres poderosos na nossa nação, que vão fazer a diferença neste tempo, Pai, que farão a diferença em prol do teu reino, que vão viver coisas sobrenaturais, Senhor, que vem de ti, sobre as suas vidas. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Opera agora, Senhor. Eu oro agora, Senhor, pelos teus filhos que estão enfermos. Repreenda, Senhor, esta enfermidade. Nós repreendemos agora a doença, todo mal alojado, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Agora toda enfermidade sai, toda doença desapareça, toda enfermidade cai por terra agora, em nome de Jesus. Ó Pai, eu estou clamando diante de ti, eu estou unindo a minha fé com a tua igreja. Senhor, estou aqui ofertando meus 5 pães e 2 peixinhos nesta manhã, é tudo que eu tenho, mas nas tuas mãos o Senhor pode fazer grandes coisas, ó Pai, pode gerar grandes milagres em vidas aqui, pode abrir portas poderosas no mundo espiritual, na área financeira, empresarial, ali no INSS, na aposentadoria, Senhor, ali naquela herança que está retida ali, nós estamos declarando o teu poder, o teu avivamento, as portas abertas, e o teu nome está sendo glorificado agora sobre vidas que estão espalhadas pelo nosso país, em diversos estados da federação, que nesta manhã estão congregadas conosco aqui na nossa web rádio, Pai, aqui, Senhor, nesta programação que tem sido, Senhor, um canal de bênçãos, de avivamento, de cura, de milagres, de poder, de unção sobre vidas que estão ali do outro lado da tela, aonde tem um aparelho ligado, uma televisão, celular conectado com a nossa programação. Ali nesta manhã, Senhor, chegou a tua presença, o teu Espírito está operando ali, a tua glória está se manifestando nesta casa, o teu poder está se revelando agora, Senhor, ali nesse lar, nesse ministério, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que tem operado em nosso meio. Alcança vidas que estão nos assistindo, nos ouvindo ao vivo, mas aqueles também que vão nos ouvir no decorrer desse dia, no decorrer da semana, na madrugada também ali, ó Pai, toca nestas vidas, opera, quebrando toda maldição, quebrando toda obra de feitiçaria, todo espírito de demônio que tem agido dentro desta casa, desse lar, desse casamento, está caindo por terra agora, mediante ao posicionamento da tua igreja, o posicionamento dos teus filhos, porque a tua palavra, Senhor, garante que se nós conhecermos a verdade, ela vai nos libertar, e é o que está acontecendo conosco aqui nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, em nome de Jesus. Amém e amém, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Você pode adorar ao nome do Senhor aí agora onde você está. Levante as tuas mãos, se você puder. Comece a glorificar a esse Deus com alegria aí no teu coração. Adore verdadeiramente ao Senhor nesta manhã, irmãos. Deus trouxe uma palavra de vida ao nosso coração, uma palavra que tem poder de mudar a nossa história. Crê somente, não temas, e você vai ver o que Deus vai realizar aí aonde você está, em nome de Jesus.